entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Muy buenas noches, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a una asamblea de la nueva iglesia del Señor Jesucristo. Y todos nuestros hermanos se encuentran reunidos en esta misma hora, su equivalente, en los 100 lugares del mundo y en los miles lugares de Colombia, donde este glorioso ministerio hace presencia. Esta asamblea la realizamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su honor, sabiendo que Él está presente y que se va a manifestar poderosamente su espíritu. Vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. ¡Bendito Señor! Se puso rockera la cosa. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve sino permanece por toda la eternidad. Y los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas y nunca más se cansarán. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? No desmayes, yo soy tu Dios. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? Mi diestra te sustentará. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? No desmayes, yo soy tu Dios. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? Mi diestra te sustentará. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven sino permanecen por toda la eternidad. Y los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas que nunca más se cansarán. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? No desmayes, yo soy tu Dios. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? Mi diestra te sustentará. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? No desmayes, yo soy tu Dios. ¿Dónde más pues yo estoy contigo? Mi diestra te sustentará.
Dios. No desmayes, yo soy tu Dios. No temas, pues yo estoy contigo. Mi diestra te sustentará. Mi diestra te sustentará. Yeah. Mi diestra te sustentará. Mi diestra te sustentará. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme. Fiel y firme, fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Quando salió Quando alla luz pubblica la obra a obra de de Carlo Carlo Collodi, Collodi que se hizo se tornou proverbialmente pública, famosa y aunque ela muy se poca tornou gente proverbialmente famosa pues, la e embora totalidad de los niños muito poucas de esa pessoas tenham generación lido, hasta hoy todas as crianças han daquela tenido geração la até hoje aplicación de que aprenderam a lição de que o nariz do menino que mente, cresce, etc, esa né? obra donde Essa el obra famoso onde carpintero o famoso carpinteiro Gepeto Geppetto hace faz su marioneta sua marionete de de madeira cobra vida e ele ganha vida, desde né? aquellos días Desde então, um entre uma sector parte da sociedade, crianças e jovens, fue aceptada la foi aceita figura a ideia de que de que es posible é possível crear criar una vida, uma expressão de vida de forma artificial, como elementos da natureza, claro, né? Porque essa marionete é feita de madeira e a madeira vem da terra, assim como nós. Mas, bem, vocês estão entendendo de que é uma parábola imaginativa. Bem, depois vem... Ou seja, nós titulamos esta reunião como Pinóquio, Frankenstein e o Cabalista. Depois já vem uma famosa autora, Mary Shelley, com a sua obra também imortal, como são chamados aqueles que se tornam clássicos na história. Falamos da obra do Dr. Frankenstein. Ele cria seu filho, seu alter ego, feito de pedaços de corpos humanos. E ele busca carregá-lo com a energia do céu para que tivesse vida. E finalmente ganha vida. Esse é outro Pinóquio, né? Mas não tão doce, porque é perigoso, é destrutivo, né? Veja como caminha, como termina, né? Como termina o Dr. Frankenstein,
vítima da sua própria invenção, como aquele Monsieur Guillotine, aquele que inventou a guilhotina e terminou com uma cabeça separada do corpo, produto da sua própria invenção. Mas aqui o tema é Pinóquio, Frankenstein, que são duas criaturas feitas assim. O terceiro personagem que vocês encontrarão aqui neste livro de Marek Halter é o Cabalista de Praga. Esse daqui é um clássico. Esta é a história de um rabino no século XVI. Tipo, a comunidade judaica askenazi da Europa Oriental, não os sefarditas desta região da Espanha, mas mais para o leste da Europa. Então, no livro, tipo, estava sofrendo uma perseguição, difamação, segregação. Bem, né? Isso é normal. Hoje em dia também, as diferentes comunidades que a sofreram ou estão sofrendo ainda, tipo, sofrem e vão sofrer. Isso faz parte da sociedade. Ou, como falava um antigo programa de televisão na Colômbia, da sociedade, da organização animal humana. Tudo bem. Então, o autor aqui, o Marek, relata que esse rabino, ele cria um protótipo. Ele cria um ser de barro, como o Adão da história de Bereshit, e infunde vida. Essa criatura se chama o Golem. E é como um super-herói, um Hulk, um Thor, talvez um Superman, ou um Batman, sei lá. Um super-herói que vai defender a nação, o povo judeu. Ainda não há um território. Eles estão, assim como os ciganos, por exemplo, são comunidades judaicas que se reúnem, que celebram seu Shabbat, que fazem as suas orações, mas são olhados com desconfiança por uma sociedade pós-medieval, renascentista, né? Falam estranho, Baruch atah Adonai. O que é isso? O que é isso? Por que será que não estão orando em alemão, pensará a sociedade? Nem em holandês, nem em francês, mas em hebraico. E isso para a sociedade era estranho. Quem sabe o que eles estão dizendo? Então, olha, quando aparece alguém, digamos, estrupado, um jovem, uma senhora, uma criança, ou um morto, talvez. Então, a quem acusamos? A quem vamos acusar? Isso é o mesmo que acontece em alguns setores. Por exemplo, vamos falar os Estados Unidos da América do Norte, onde ser negro ou ser latino já te coloca no patamar de suspeito de qualquer coisa. Um branco caucasiano está acima da dúvida razoável. Já um branco caucasiano dirigindo um carro de luxo de alta qualidade, isso daí é normal. Mas se é de raça negra ou se é latino, possivelmente te detém porque talvez o veículo seja roubado, bem, né? O preconceito. Isso também não é nada novo. Então, isso, a meados do século XVI, a América está se estreando, é um novo continente, há uma novidade. Eles estão trazendo ararás e aborígenes para a Europa, e cacau,
E é uma coisa nova, né? novedosa es lo que está E é o que está acontecendo nesses dias, durante o livro. el golem, el E aí defensor aparece o Golem, de la o defensor debilidad da del fraqueza pueblo do povo judeu judíos que era estaban vítima víctimas da segregação e do preconceito daquela época. juicio en esa época. Então, Entonces, el común o de lo que denominador estamos comum hablando do que estamos falando vida artificial, é essa vida sea artificial. Pinocchio, Seja Pinóquio, seja a criatura do la doutor criatura Frankenstein, Frankenstein, ou talvez seja a criatura de nosso rabino da história, que é o Golem. que es el golem. Bem, Bien. o que tiene que isso ver tem a ver eso com você ou contigo, comigo? conmigo? Bem, Bueno, vamos tentar tratar de criar el o fio condutor, hilo conductor, a ponte el puente entre essas diferentes histórias da literatura universal e nossa experiência cotidiana. cotidiana. Es É comum, común, é normal. es Olha, en na sociedade contemporânea, forma faz de parte da sua cultura e está em en aumento. El O cuidado especial especialísimo cuidado y e alcanzar ciertos atingir estándares certos padrões de de biotipo tipo de forma artificial para poder ser belo, entre aspas, né? Ou aceito socialmente. Então, homens e mulheres recorrem de maneira artificial a projetar seu corpo. a diseñar su cuerpo. Então, Desde desde as salas de cirurgia, las os implantes, as silicones, vacunas, as sucções, removendo ossos, endireitando ossos, lixando ossos, removendo costelas. costillas, haciendo Então, el o doutor Dr. Frankenstein está está haciendo fazendo su, a sua criatura, né? su criatura. Y, bueno, E bem, o Gepeto está fazendo sua marionete. Ou não sou rabino que está fazendo o seu boneco de barro. muñeco Bem. de barro. Bueno, ese É particularmente anedótico que, no caso do caso Golem, del golem, para que ele ganhasse vida, había que era preciso escrever ali na testa uma palavra, palabra e era a palavra Emet, que em hebraico traduz verdade. Ou seja, a verdade daria vida a essa criação. a esta creación. Es É paradoxal, paradójico porque é exatamente o contrário. una farsa Estamos fazendo uma farsa, uma imitação. que está haciendo, que está O que está relatando fazendo, o que está relatando o cabalista de Praga, de lo que é uma imitação do que nos é apresentado na história do Gênesis, capítulo 1 e 2. es É isso. el A criatura do Dr. Frankenstein, a marionete de Gepeto, son, parecem parecen um homem, un hombre, parecem uma criança, parecen un, parecem um ser, um mente. pero realmente Mas na verdade, são coisas aberrantes, são coisas monstruosas. cuando no Quando não se passa pela sala de cirurgia, então se recorre a suplementos artificiais ou sintéticos, artificiales o sintéticos, como no caso dos esteroides, né? Los esteroides pues, vienen E esses esteroides são substâncias que são sintéticas. ese es el- Esse é o ponto. es una
é uma imitação artificial da testosterona. la testosterona. A testosterona é um hormônio que representa ou se expressa ou Representa, tipifica expresa a condição andrógena do homem. la condición androgénica del varón. Mas Pero, pues, é indistintamente pues, para maior força fortaleza, ou mayor maior desarrollo de desenvolvimento de massa muscular, né? en Homens e mulheres ginasios, em academias entrenamiento, e em van centros de treinamento teniendo acceso vão tendo acesso a esse tipo de suplemento desse tipo de suplemento para desenvolver de maneira artificial as características sexuais masculinas. sexuales masculinos. Se consiguen Estes são fáceis de conseguir, como conseguir assim como conseguir, por exemplo, bom, não a maconha ou a cocaína, não, mas centro como conseguir em qualquer centro de nutrição, onde a pessoa pode adquirir adquirir algunas esses cosas produtos. que han sido E algumas coisas foram bloqueadas para venda, ou seja, han existido muchos muertos. dizem que umas coisas não, porque muitas pessoas morreram e essas coisas também não. Mas, em termos legais, você pode tomar, passar, injetar, esfregar e ingerir, bem seja pílulas, bebidas com dehidroepiandrosterona, né? Tudo isso. Va a tener unos efectos Isso no marco legal é permitido, mas terá alguns efeitos visíveis de desenvolvimento muscular para ganhar força e mais resistência, é verdade. Mas também tem outras consequências, né? Como aquelas do Golem ou do Frankenstein ou do Pinóquio. pero Não las tão personas pagan el precio. lindas, tão doces como as de Pinóquio, para dizer verdade. Mas as pessoas pagam um preço por esses produtos. De la capacidad No caso dos homens, de las gónadas de sus a redução da capacidade se contraen e do tamanho das gônadas, dos testículos, é apenas um dos efeitos. Além disso, a contagem de sêmen, de esperma diminui drasticamente, no tanto não tanto em quantidade, mas em vitalidade la vivacidad do movimento, em dinâmica. E acaba sendo que la gente paga um por preço elevado que eles pagam. Os números de mortalidade e morbidade também aumentam durante as cirurgias, com milhares, com dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas que morreram durante a operação. eso no se promociona E isso daí não é muito divulgado, né? Porque não é rentável. Tem algumas pessoas que não querem que saibam isso. de los reggaetoneros. O que a publicidade nos mostra são vídeos de reggaeton na mídia, nos mostra isso, mulheres voluptuosas e homens musculosos. Pero no Mas não o que está por trás de tudo isso. todo esto. A tragédia que existe. Tragedia que hay, pero Mas, como já disse o artista, el artista el o show deve continuar. continuar. Então, o risco de acidente Cerebrovasculares, vascular cerebral, de trombose, de infarto, trombosis, de infartos, por exemplo, são preços que se pagam por um completo desconhecimento. Ou seja, tanto por tan poco. por tão pouco, na verdade. É muito desbalanceado. Están dispuestas As mulheres estão dispostas a camuflar-se ou hirsutismo, né? Porque desenvolvem pelos no peito, ou talvez no pescoço, o rosto. en su rostro, Então, elas têm que se barbear, maquiar e depilar permanentemente. permanentemente. E é o preço que se paga, né? El precio que se Elas desenvolvem desarrollan, barba, bigode, pero es mas também desenvolvem massa muscular e resistência. Nos homens, varones, pues, van há uma teniendo una impotência progresiva sexual agressiva. impotencia sexual
Pero, pues, también No entanto, suplen, eles também tomam medicamentos que colocam ponen también em risco seu sistema circulatório e coração para suprir aquelas faltas, essas Un carências. abismo llama a otro abismo. Além dos efeitos médicos, há efeitos também psicológicos graves. Olha, Además tiene efectos psicológicos serios, ¿no? as pessoas Personas pueden podem se convencer de autoconvencerse de falsidades falácias, e de coisas que não são verdadeiras, olhando imagens da vida real. Isto é chamado psicologicamente de delírio. entonces E a pessoa se torna delirante delirante, ou tem tendência tendencia a ter esses delírios. también Elas também sofrem de insegurança ou vazio, como se estivessem caindo ou com medo. cae como que Basicamente, elas não se sentem seguras. eso, no se siente seguro. Es el principio Esse de un proceso é o início de um processo de paranoia, de que em lo que que dicen o que dizem é contra eles, lo o que fazem es contra él é o ella, contra ele ou ela, ser del cual a pessoa da qual estamos falando, né? entonces desarrolla Então, delirios y- desenvolve delírios e paranoia. y, pues, E então, bueno, ya, bom, o que que segue siga, bueno, podría ser ya pode ser uma etapa ainda etapa mais terrível, terrible, esquizofrênia ou alguma outra coisa, cosa, pero un porque abismo llama a otro abismo. um abismo chama a outro abismo. Ese mundillo Isso de la- é normal neste mundo do corpo artificial. Pero, ¿por qué Mas por que chamamos de artificial se é palpável, mensurável, quantificável? Cuantificable? Puedes medir Você pode medir bustos, o seu busto, os glúteos, os bíceps, os tríceps, o tórax. Você pode medir, pode apalpar. Mas por quê? Porque então estamos chamando de artificial, então? Oh, é porque o hormônio é artificial, não é a testosterona natural, é artificial. Então começa a se viver uma imitação do homem. Não é o super-homem de que o Federico Nietzsche falou na sua obra Assim Falou Zaratustra. Não. É o hiperdesenvolvimento dos tecidos. Eu sei que você estará pensando, dizendo, eu não estou nisso. O que isso tem a ver comigo? Então vamos transferir para o plano espiritual. Homens e mulheres. Existe no supermercado das religiões uma quantidade de produtos que desempenham as funções dos esteroides, anabolizantes espirituais. O que isso consegue? Bem, te dá a aparência de piedade, mas você não é piedoso. O afeto fraternal fingido. O amor que a Escritura diz ser sem fingimento é o tipo que é o desenvolvimento da irrealidade. Ou seja, o apóstolo Paulo diz: filhinhos, por quem sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A Constituição, enraizados e fundamentados na fé. É o homem da nova criação, de acordo com a imagem e semelhança do modelo que nos foi mostrado, que nos foi relevado, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso modelo, que em outras palavras, bem, se o Salmo é profético, ele estava muito magro porque diz, posso contar todos os meus ossos. Bem, isso daí é sentido figurado, porque nem todos os ossos podem ser contados. Há ossos
que estão, por exemplo, no crânio, que não podem ser contados, mas é uma maneira de dizer que a pessoa está em sua magreza própria de um ser que bateu seu corpo através da vigília, através do jejum. Tudo bem. Tipo, em resumo, não se trata de contarmos os ossos, mas estamos colocando uma vacina e um alerta para que você não se desenvolva de maneira artificial na academia da religião, de forma que você coloque sua lycra e pareça como um nascido de novo. Quando o músculo espiritual que está lá não é genuíno, não é real, não vai aguentar uma prova tremenda que existe. Qual que é? Mais repetições no exercício? Não. É a prova do tempo. Aquele que perseverar até o fim. Esse músculo não está em condições de permanecer, mas para um concurso, por uma temporada, para ir à praia, para mostrá-lo com o seu parceiro ou parceira, etc, etc. É para o exterior, não é a vida interior, não é o desenvolvimento do homem interior. Então, não estamos falando nada contra do exercício físico ou esporte, né? Estamos trazendo um alerta contra a imitação. Você se lembra que estávamos falando que você pode conseguir joias, relógios, canetas, sapatos, bolsas, blusas, jaquetas, cintos, óculos de famosas marcas, tudo. Você pode conseguir em apresentações de luxo, com qualidade superior ou talvez imitações, né? Por um preço bem menor, mas, portanto, com uma qualidade inferior, uma durabilidade inferior, uma apresentação também inferior, mas com um pequeno investimento para construir o homem real através do novo nascimento. É preciso trabalhar mais intensamente do que na academia. Claro, com as armas da nossa milícia que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para acabar com todos os bloqueios que você tenha, físicos, mentais, emocionais ou espirituais. E você consiga avançar e desenvolver uma estrutura mental, física, emocional e integral que permita que você tenha a garantia de que será fiel e firme até o fim dos seus dias. E não bem apresentado para o momento da foto somente, para se untar em óleo, para que seu corpo brilhe para a foto, para aquele concurso de Mr. Olímpia, mesmo que seja a versão Mr. Olímpia, não sei lá, de bairro ou do seu município. Já. Então, não se torne um monstro do Dr. Frankenstein. Não se torne um golem. Não se torne uma marionete. Vamos deixar este cenário para as fantasias da literatura, mas não com a sua vida.
Viva a realidade, não a evite. Não evite através de substâncias tóxicas alucinógenas. Não evite ao perturbar seus sentidos e embotá-los. Nem evite para ter uma concepção mais elevada de si mesmo do que a que você deve ter, apresentando uma imagem apenas diante do espelho e não diante do olho que tudo vê, o olho de Deus, o olho do Espírito, o olho que também você pode examinar com esse olho, com essa visão profunda, como chama de fogo, e se perguntar: eu estou na fé? Estou construindo o homem segundo Deus, segundo o modelo que me foi mostrado da montanha? Ou simplesmente estou repetindo o esquema da moda? O homem. Quando digo homem, é homem ou mulher, né? Não é que a palavra esteja carregada aqui de machismo, né? Não se trata disso. Então, não arrisque a sua vida. Não reduza suas capacidades apenas para se vestir como Pinóquio. Porque uma das características do monstro do Dr. Frankenstein ou do Golem é que finalmente eles vão acabar feios. Muito feio. Eles vão acabar de uma forma bem feia. E se a busca era pela beleza, então há um caminho que parece ao homem que é o caminho da vida. Mas o fim é o caminho da morte. Então, cuidado. Por favor, aqui, VOR, me dá um apoio e me coloca aqui um texto aqui para vocês, que vocês possam ver. Assim, em amarelo. Parece que isto é vida para você, mas não. É morte. Morte física porque você vai encurtar seu tempo de vida e ou vai bloquear capacidades para seu desenvolvimento posterior. Então, para que ter a força para levantar 500 quilos em discos de metal, se você não tem a força de vontade ou a força de decisão para lidar com as coisas verdadeiramente importantes e transcendentes da sua vida? Eu deixo isso para você. Você olha, você considera e reflete sobre isso. Eu quero que você seja edificado como está sendo segundo Deus e não acrescente artificialidade. Não há imitação barata. Talvez o original valha mais, sim, mas vale o esforço, vale a pena. Que não seja o Cristo que o capítulo 24 de Mateus diz: oh, veja aqui, veja cá, veja lá. Não acredite nesse. Não é esse daí. O verdadeiro tem todas as credenciais, tem todas as marcas, todos os selos e todas as impressões que o certificam como genuíno. Então, não é uma imitação, uma imagem que parece. Não é, não. Nem Golem, nem monstro do Dr. Frankenstein, nem marionetes de madeira, nem o que for. Não. Ser Pinóquio não é sua vocação. Vamos orar. Padre Celestial, muchas gracias porque tú no estás improvisando nada. Podemos ver
la gran obra que hay en el universo, con diseño, con movimiento, con armonía, con ritmo. Podemos ver proporciones, podemos ver equilibrio en todas sus formas. Podemos ver que aquí en la Tierra tú has hecho, participado o intervenido mediante diseño, mediante maqueta, mediante planos, mediante cómo querías que se hicieran cosas de las más sencillas a las más complejas. Tuviste que diseñar dónde y cómo plantar un huerto en Edén. Tuviste que diseñar cómo y de qué manera se haría la estructura de un arca de madera de gofer para sustentar una porción de vida después de que las aguas anegaran todo. Diseñaste y mostraste un modelo de cómo querías que hubiese una tienda que sirviese de templo móvil en el desierto, tu tabernáculo. Después, ya en Canaán, enviaste los planos, mostraste el diseño, dijiste cómo, de qué manera y en qué medidas, proporciones, materiales, todo de cómo sería el templo en Jerusalén. También hay una ciudad que tiene fundamento de piedras preciosas en materiales absolutamente excelsos. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, con diseño, con medidas, con proporciones. Nada se escapa de un plan, de un diseño, de una creación ordenada conforme un plan. Nosotros estamos aquí siendo testigos de todas estas cosas. Solamente nos maravillamos y te damos gracias por hacernos testigos de ello. Pero la obra más excelsa de todas es que estás haciendo al hombre conforme tu diseño original, como lo querías en el principio y como lo mostraste hace 2000 años en la persona de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque está siendo levantado ese hombre, ese cuerpo, ese tabernáculo de gloria aquí en la tierra. Gracias por ese Cristo que siempre ha estado de alguna manera en tu corazón, en tu mente, en tus planes y en tus planos. Aquí estamos trabajando, construyendo, derribando lo que sobra, levantando lo que hace falta, aprendiendo cada día y maravillándonos, viendo cómo con tu sabiduría y tu paciencia vas conduciéndonos a nuestra mutua edificación. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús.
las muchas veces que fallé, que lo intentaba y fracasé, y con mis lágrimas regué las noches frías del ayer. Me llevaron a tomar las decisiones que tomé, y como un viento fuerte y recio me levanté. Y fue pasando el tiempo y fui encontrando mi verdad, que solo Dios pudo llenar mis días de felicidad. La primavera apareció y en vida nueva me encontré, y como un viento fuerte y recio me levanté, me levanté, me levanté. Y como un viento fuerte y recio yo me levanté. Siempre habrá otra oportunidad, en sus brazos te sostendrá. Si tú vienes a Él, si tú crees en Él, te responderá. Nunca es tarde para empezar, con tus alas podrás volar. Nuevas fuerzas tendrás si confías en Él. Él te levantará. Te sostendrá. Si tú vienes a Él, si tú crees en Él, Él te responderá. Y nunca es tarde para empezar, con tus alas podrás volar. Nuevas fuerzas tendrás si confías en Él. Él te levantará. Él te levantará. El trabajo de Gladys Ocando, la madre de Alan, un hombre adicto a la pornografía, era muy demandante en sus días de juventud. Según él lo cuenta,
Ella creía que con comida, educación, ropa limpia y de calidad ya estaba cumpliendo con su papel. Alan nos cuenta, yo a veces la escuchaba decir, mi hijo sí es tranquilo, ese no sale de la casa. No se daba cuenta que el peligro estaba dentro de la casa, que lo que tenía que hacer era buscar la forma de sacarme de esa habitación. La pornografía como yo la vivo y como la viven muchas otras personas, te aísla, te lleva a hacer cosas que atentan contra tu cuerpo y tu mente. ¿Cree usted que el consumo de pornografía se da por la falta de educación sexual?